Entre os anos 1500 e 1600, em uma pequena cidade da Itália, uma história era enterrada e esquecida sob um extenso jardim de belas flores, transformando o que seria o amargo sabor do sentimento platônico em um cenário gracioso. Cultivar seu jardim e tratar suas flores como jamais havia sido tratado por alguém. Era seu prazer. Sua história teria mudado a partir daquela manhã, quando, enquanto caminhava junto à mata mais alta, notou a ausência de uma flor. Não era muito, mas seus olhos sagazes e vigilantes notariam facilmente a falta de uma única flor. Foi uma mulher que a roubara, mas ele não viu quando ela saltou a cerca na noite anterior, roubando um de seus tesouros. O homem ficou tão furioso que não pregou os olhos naquela noite, para que não lhe roubassem mais flores. Contudo, seu sono obrigou a adormecer, e enquanto dormia, a mulher roubou outra flor. No dia seguinte, o homem fingiu dormir, e assim viu a mulher pela primeira vez, oculta por um longo tecido negro. Ela saltou a cerca outra vez para apanhar mais uma flor. Isso deixou o homem intrigado e curioso sobre a mulher, e sem perceber, passou a esperá-la dia após dia. Sua curiosidade sobre a ladra de flores havia se tornado insaciável, quando ele decidiu descobrir por que a mulher as levava. O homem teria que enfrentar seus medos e ir até a civilização para encontrá-la. Então, para que não vissem sua aparência horrível, ele vestiu uma capa e colocou sua máscara até o povoado. Quando finalmente encontrou a ladra, o homem viu seu rosto pela primeira vez. Ela brilhava como o sol e era bela como uma flor. Ele descobrira que a mulher estava vendendo suas flores por um preço insignificante, em troca de não morrer de fome. Por isso, o homem se encontrou em um dilema, pois estava desesperado para ajudar a moça. No entanto, tinha medo que sua aparência grotesca assustasse a mulher. E desse modo, ela nunca visitasse seu jardim outra vez. Ele não podia ficar sem vê-lo. Então, ele chegou à conclusão de que tudo o que podia fazer para ajudar a mulher era cultivar cada vez mais flores, em quantidade e beleza, e permitir que ela continuasse a levá-las. A princípio, foi o que fez, mas não estava sendo a medida mais eficaz. Por isso, decidiu criar uma flor por si mesmo, uma que fosse única e bela, para que a mulher pudesse vender mais e por um preço alto bastante para viver dignamente. O homem trabalhara sem cessar por dias e noites na criação da flor, mas com isso notou que estava doente. Ele acreditava que o amor por seu jardim era tão intenso que foi preenchido por ele. Seu corpo havia se tornado moradia das flores que cultivava. Elas os parasitavam e o matavam lentamente. O princípio disso foi logo após ver a mulher pela primeira vez. Não se dera conta do rebuliço que ela havia causado em seu interior, muito menos no quanto aquilo era fatal. No primeiro estágio, cuspiu várias pétalas, e junto a elas, partes da sua alma foi tirada de si. Tinha o amargo sabor do amor platônico na boca e o doce sabor da morte nos pulmões. Nesse período, a mulher ia frequentemente ao seu jardim para apanhar as flores, e era apenas nesse momento que o homem deixava de prestar atenção à sua criação para dedicar-se ao propósito de vê-la. Certa vez, havia deixado seu trabalho de lado para ir até uma das janelas ver a mulher, mas ela não apareceu nessa noite. Oposto a ela, veio visitá-lo a costumeira tosse. Contudo, ela estava diferente naquela ocasião. Trajava vestes traiçoeiras que se converteram em mais dor e angústia em seu peito quando, pela primeira vez, tossiu uma flor inteira. Este foi o segundo estágio. A flor finalmente estava pronta, e era a mais bela dentre todas as outras que já havia cultivado, além de se assemelhar à beleza da mulher. O homem chamou a sua criação de Esmeralda, pois a considerou tão valiosa quanto a pedra que lhe havia inspirado o nome. Ele queria ir até a mulher e mostrar o que havia feito para ela, dizê-la o quão bela e rara ela era, tal como a flor que havia criado, mas a moça não voltou ao seu jardim. Já não suportando a espera, o homem decidiu ir à civilização outra vez, em busca de respostas sobre o desaparecimento da mulher. Contudo, lá ele descobriu que ela havia morrido de fome. O homem jamais havia sentido tamanha tristeza como naquele momento. Culpou-se imensamente pela morte da mulher, pois não foi corajoso o suficiente para ir até ela e ajudá-la. O homem adoeceu ainda mais após o falecimento da mulher. As flores em seus pulmões tornaram-se ainda mais ameaçadoras quando passou a tossi-las em maior número, em um majestoso e fatal buquê. Não dando mais valor à vida, como dava quando a amada era viva, o homem não procurou por uma cura, e embora cultivar suas flores já não fosse a atividade mais atrativa, continuou a fazê-lo, até seus últimos e amargos dias de sua vida, debruçado em solidão, culpa e arrependimentos profundos. Sua jornada naquela terra florida teve seu término da maneira mais bonita e única, tal como a mulher e a flor esmeralda.
Como último estágio da doença, a qual só pode ser tida por aqueles cujo amor não é correspondido, foi tornar-se um jardim. O homem jamais imaginou morte mais terna, mais rara e bela como esta, tornar-se um jardim inteiro, junto daquilo que passou a vida amando, somado a isso, ao lado da flor que havia criado, tão parecida com a moça pela qual havia se apaixonado.